Eu gostei muito dessa ideia do intervalo entre o coral e a pregação, que geralmente a gente faz as músicas e logo em seguida eu já prego. Eu termino zerado, a bateria lá no extremo, mas agora já deu para dar um gás e eu consigo falar umas 3 horas mais ou menos sem cansar. Vocês estão comigo? Está na conta de vocês, hein? O pessoal aqui da frente nem falou amém, você percebeu? Que eles sabem que eu gosto de falar, então está na conta, brincadeira, mas a gente vai caminhar aí num tempo tranquilo para a gente. Como nós já começamos cantando ali no momento de adoração, já na atmosfera a qual a gente já se encontrava, eu não apresentei muito e falei pouco sobre mim, sobre o projeto. Meu nome é Estevão, eu tenho 25 anos e sou pastor e missionário da Junta de Missões Nacionais Batistas há 2 anos e 5 meses, agora início de novembro, acho que eu faço 5 ou 6 meses, estou errando a conta, mas é isso aí, quase 2 anos e meio servindo como missionário e também no Ministério Pastoral. Logo que fui consagrado, vim de imediato servir ao campo missionário nas Cristolândias e o Projeto Viver, que é um movimento que nós temos de prevenção a drogas com crianças em comunidade. E nesse tempo eu servi por 2 anos no Rio de Janeiro, e aí Deus direcionou um tempo para que viesse para cá, para Minas Gerais, para poder servir, e os outros 5 meses tem sido essa experiência em Minas. Então, para mim está sendo algo novo. Eu já havia vindo para Minas uma vez só, eu participei de um projeto missionário em Carangola, eu aponto, mas eu sou muito ruim de direção, finge que Carangola é para lá, né? Eu estou pregando numa igreja, eu estou falando uma direção para cá e os irmãos estão assim. Eu falei, o que está acontecendo? Eu com a direção toda errada, dizendo um lado. Então, a gente esteve em Carangola e foi a única vez que eu vim, e já faz um bom tempo, e tivemos esse desafio de vir poder estar sendo gestor dessa casa que a gente tem aqui em Muriaé. Há 20 anos nós temos feito esse trabalho. Antes se chamava Reviver, assim como a igreja aqui, o projeto Reviver, e há 5 anos mais ou menos nós mudamos a visão, a metodologia de trabalho, e agora nós somos a Cristolândia. A Cristolândia ela existe no Brasil há 13 para 14 anos, e como Reviver existia primeiro, antes, né, nós tínhamos algumas casas de recuperação no Brasil, coordenada pela nossa junta, só que eram projetos onde a gente atendia, de alguma maneira, pessoas que eram enviados pelos seus familiares ou por igrejas. E aí, quando o nosso presidente, o nosso diretor executivo da nossa junta de missões, ele entendeu que a gente precisava desenvolver um trabalho que abrisse um pouco mais. Então, surge a necessidade de que a gente pudesse atender as pessoas que não têm apoio de ninguém. Porque vinha até as nossas casas pessoas trazidas pelos seus familiares. E a pessoa que está em situação de rua, que não tem ninguém por ela, que estão dentro das Cracolândias. Então, a Cristolândia ela vem para exatamente fazer um contraponto com a Cracolândia. Se você nunca entendeu por que o nome é Cristolândia, é porque nós fazemos uma ação imediata dentro das Cracolândias, e a ideia é que Cracolândia significa a cidade do crack, o lugar onde o crack reina, e aí nós instituímos há 14 anos atrás a Cristolândia, que é uma declaração de fé que quem reina é Cristo e não crack. Então nós temos atuado para que Cristo seja Senhor sobre nossas vidas, e não crack, não a maconha, não a cocaína, não as drogas, bebidas, mas sim Cristo. E aí nós temos servido esse tempo aqui, para mim ainda um pouco recente, conhecendo um pouco, acostumando com o jeito mineiro de ser, né? A gente carioca é mais para frente, mais movimentado, e a gente tem que aprender a chegar com mais calma, né? Mais devagar, mas eu me adapto bem nos ambientes onde Deus tem colocado, graças a Deus, e eu fico feliz pela oportunidade que a gente tem de hoje estar aqui e tendo esse laço um pouco mais estreito, né? O pastor esteve levando uma pessoa para a gente acolher lá no projeto. E aí depois o Alex veio aqui fazer essa troca, e a gente abençoou e foi abençoado, a gente foi mais abençoado que abençoou, né? Voltamos cheio de alface para lá, comemos alface aí a semana toda, então a gente abençoa e a gente é abençoado ao mesmo tempo, tá tudo certo, pastor Everton, a gente fechou juntinho aqui, e aí Deus tem dado essa oportunidade da gente servir nesse tempo. Eu acho que vai ser preciso apagar aqui para poder ver um pouquinho melhor. Antes da gente entrar propriamente no texto bíblico, deixa eu ver. Está dando para acompanhar bem?
Eu quero apresentar um pouco do projeto da Cristolândia para os irmãos e vamos lá, vai dar tudo certo. Aí, agora vai. Como nós estávamos falando, há um tempo atrás a gente tinha as casas de recuperação, os centros de reabilitação, como eram chamados comunidades terapêuticas, mas hoje a gente não se enquadra num perfil de comunidade terapêutica, de clínica, de casa de recuperação. Cristolândia é uma casa de acolhimento. Tanto que a expressão que a gente utiliza com quem está com a gente é acolhidos. Não são internos porque não estão internados, estão em outra maneira, estão sendo acolhidos para um tempo de cuidado de maneira integral. Então, hoje nós somos uma casa de acolhimento. E aí eu quero poder falar um pouquinho, pode seguir para a gente? Estamos aí em 9 estados do Brasil. Somos, como eu já falei tempo antes, 43 unidades. A meta que a gente tem, e a gente tem trabalhado para isso, é que tenhamos pelo menos uma em cada estado do Brasil. Mas a gente percebe que a gente ainda está muito aquém disso, porque nós estamos em 9 estados. Mas a ideia é que a gente consiga alcançar e chegamos a mais estados do nosso Brasil. Essa meta era uma meta que a gente já tem no coração, mas foi uma meta que, por incrível que pareça, o próprio governo procurou o nosso diretor executivo por reconhecer o trabalho que a Cristolândia faz no Brasil e pediu para que a Cristolândia pudesse existir pelo menos uma em cada capital do Brasil. Então essa é uma meta que veio diretamente do nosso governo, lá de Brasília, fazendo um pedido, marcou uma reunião com o nosso diretor executivo para que a gente pudesse fazer esse trabalho, por reconhecer que é um trabalho que tem surtido efeito. A gente, inclusive, hoje, no Manual de Assistência Social do Brasil, onde fala sobre projetos que têm feito um ótimo trabalho, a Cristolândia entra como referência no Manual de Assistência Social Nacional do nosso país. Então, a gente tem avançado para chegar a mais estados e poder desenvolver esse trabalho com mais qualidade. Pode seguir, por favor? Pode ir próximo. Ok, de uma maneira geral, nós hoje estamos aqui em Muriaé com uma unidade onde a gente faz todas as fases do nosso trabalho. Porque normalmente uma Cristolândia ela é dividida em partes. A gente tem uma Cristolândia, nós somos vinculados à coordenação do Rio de Janeiro. E muitos que estão aqui com a gente vieram da nossa base lá em Madureira, no Rio de Janeiro. Quantos aqui vieram lá de Madureira? Só para o pessoal saber. Então aqui tem uma galera que veio de Madureira, da nossa base, que é o lugar onde a gente faz a abordagem, o atendimento de rua, onde a gente recebe as pessoas, a gente faz a triagem, elas passam um tempo lá e depois são distribuídas para as nossas unidades. E aí vão para os sítios que podem acolhê-los, onde tem vaga e tudo mais. E aí a gente entra, logo depois do atendimento social, a gente faz o acolhimento e inicia num tempo do plano terapêutico, que é o trabalho que a gente desenvolve nesse tempo. E um dos braços do nosso trabalho são as atividades que a gente faz com as crianças. Então a gente está em 2 frentes. A gente trata daqueles que tiveram problema com a dependência química e, ao mesmo tempo, a gente atua com as crianças para prevenir que um dia elas precisem chegar a uma Cristolândia. É mais ou menos essa a proposta. Vamos trabalhar com as crianças para que elas um dia não precisem chegar a um lugar como esse. Pode ir próximo. Hoje, então, como eu falei, a gente está sobre a coordenação do Rio. Nós somos 10 projetos ao todo sobre a nossa coordenação. 8 projetos de Cristolândia e 2 projetos com crianças. Pode ser o próximo. E aí eu quero falar um pouquinho sobre quem desenvolve o seguinte. Próximo slide. Quem desenvolve hoje o nosso trabalho? Nós somos formados por 3 missionários efetivos, 3 missionários fixos da nossa Junta de Missões Nacionais, onde sou eu como gestor, e aí a gente tem aqui, deixa eu só chamar vocês, pessoal, conhecer, já que eu estou falando de vocês, Matheus, Wanderson, Alex e Rosa, aqui à frente, rapidinho, que eu apresento a nossa equipe hoje, que está completa. Geralmente a gente não sai completo, que sempre ficam alguns em casa, e hoje deu para vir todo mundo. Ficou distante, Wanderson. O Matheus, que está aqui de azul, e o Wanderson, que está lá de cinza, eles são radicais. Radicais é o projeto que a gente tem, onde jovens de 18 a 35 anos, eles doam 1 ano da vida para servir dentro das Cristolândias de maneira integral. Eles não recebem nada, eles não têm nenhum valor, eles dão a vida de maneira voluntária, moram dentro do projeto para cuidar dos acolhidos durante 1 ano. E o Matheus concluiu ontem o tempo dele de radical e agora ele vai prosseguir com a gente para que ele seja contratado e aí passe a receber uma ajuda de custo com a gente. Ontem foi a formatura do Matheus.
1 ano e 2 meses de caminhada servindo a Cristolândia, ele foi até o final. E o Wanderson ontem teve o fim do treinamento dele e início de caminhada no campo missionário. Chegou fresquinho ontem de madrugada para servir com a gente. Então ele está zeradinho. Bom, agora Mateus vai respirar e a gente vai sugar do Wanderson por um tempo aí para servir com a gente. E aí o Alex e a Rose entram na parte de baixo ali como missionários voluntários. Eles ainda não fazem parte da nossa Junta de Missões Nacionais, mas eles servem de maneira integral e com a mesma responsabilidade como missionários vinculados à nossa junta. Eles têm servido e sido braços para a gente nesse tempo. E aí as irmãs que estão aqui, pensem bem numa casa com 25 homens morando se não tivesse uma mulher. Se não tivesse a irmã Rose com a gente estava lascado. Ela põe ordem na cozinha, põe ordem na rouparia, põe ordem na lavanderia. E aí, o Alex também, ele é legal nessa parte também, gosta de botar ordem na higiene, na limpeza, mas a gente é grato pela vida desse casal junto aqui com a gente. Você pode aplaudir a Deus pela vida deles? Obrigado, podem sentar. A nossa equipe técnica, a gente tem uma equipe técnica de apoio que responde perante a lei pelo nosso projeto, que é uma assistente social, uma psicóloga, elas dão um suporte técnico para a nossa equipe, e um grupo de voluntários, que o meu dado aqui está desatualizado, que hoje nós temos um grupo de 35 voluntários que atuam com a gente nas mais diversas áreas. Eu vou mostrar já um pouquinho sobre esses voluntários. Pode ser o próximo. O nosso programa, como eu falei hoje, existe uma base e a gente distribui para que o trabalho seja feito. Mas a nossa realidade de Muriaé, nós fazemos todas as etapas da Cristolândia. Porque às vezes existe uma Cristolândia que vai fazer só a fase 1, como está ali, ou só a fase 2, ou só a triagem e distribuir, mas a gente faz tudo. A gente faz a triagem, a fase 1 e a fase 2. O que seriam essas etapas? A triagem é a parte onde a gente recebe e o acolhido que a gente recebe nesse período, ele se adapta para caminhar com a gente. Logo, ele inicia uma fase 1, que é a fase de desintoxicação. É o período onde ele vai poder ser limpo ali e tratar emocionalmente sobre suas questões, descoberta de gatilhos, entender o que levou ele até aquela situação, para que ele possa partir para a fase final, que é a fase 2, que é o período de ser reinserido, de voltar para a comunidade, de começar a procurar um trabalho, a estruturar uma vida, voltar para casa. Então a gente faz um passo a passo para que não seja simplesmente jogado do lado de fora, sem estrutura, sem base alguma. Esse é um pouco do nosso plano terapêutico. Pode seguir. Nós vamos sempre trabalhar sobre 4 dimensões da vida da gente. É engraçado que eu sempre conto um pouco sobre isso. Uma vez um rapaz, um motorista de Uber, me levando para o projeto, e ele falou, você é daquele lugar lá que acolhe o pessoal da Cristolândia? Eu falei, ele é enfermeiro, e ele logo me perguntou, como é que vocês trabalham com os remédios lá? Eu falei, não, a gente não trabalha com remédio, por isso nós não somos comunidade terapêutica. A gente não trabalha com remédios psiquiátricos. E aí ele deu uma risada, debochando, e falou, então é só na base da oração? Eu falei, a oração é muito na nossa vida, mas ela não é tudo sozinha. Porque nós somos seres humanos e a gente é completo de áreas. E aí eu falei para ele, a gente cuida do emocional, a gente tem psicólogo, a gente cuida do físico, a gente tenta ter uma boa alimentação, vai ao médico, tem nutricionista, a gente tem os cultos, sim, tem a parte espiritual, estudo bíblico, a gente tem psicólogo, já falei, né? A gente tem o social, a gente desenvolve os nossos relacionamentos, atividades que procurem a gente trabalhar a nossa vida em comunidade. E assim a gente faz o trabalho. E aí ele ficou sem palavras, né? Ele, que bom, trabalho bonito. Mas por não entender, por achar que o remédio é tudo, mas a gente entende que a gente é um ser completo de áreas e cada área da nossa vida é muito importante. Então a gente não deixa nenhuma de lado, não é só espiritual. É cuidar da mente, é cuidar do corpo, cuidar do coração, cuidar de tudo aquilo que Deus deu para a gente. Próximo, por favor. E aí as atividades que hoje a gente realiza nesse lugar, é onde eu falei que a gente falaria um pouco sobre os nossos voluntários, são os cultos, os estudos bíblicos. E aí a gente tem irmãos que participam, ministrando estudos bíblicos, discipulados, os cultos, pregando diariamente, né, no projeto, juntamente com a gente. A gente tem a escolarização e a profissionalização. Hoje a gente já deu um passinho a mais, a gente está avançando. Quando eu cheguei, a gente tinha português e matemática. Hoje a gente já tem biologia, história e geografia. São professores que vão até o projeto e dão um tempo de 1 hora, 1h30, para que eles possam estudar dentro do projeto.
e a gente só vai às escolas para fazer as provas de supletivo, de enseja, para que a gente possa concluir os nossos estudos. E a profissionalização são parcerias com o lado de fora, com cursos, e parceiros que vão até o projeto da aula, como cursos de barbearia. Nós recentemente tivemos a conclusão do nosso primeiro curso de barbearia no projeto, e agora a gente está tendo um curso de informática. Então a gente vai desenvolvendo oportunidades de profissionalização, assim como demais atividades lúdicas, esportivas, na área física, emocional, e as atividades normais, rotineiras, de limpeza, organização da casa e tudo mais. Próximo, para a gente já caminhar para concluir. Aqui é um pouquinho, né, da conclusão do curso de barbeiro que nós tivemos recente. Foi uma oportunidade que Deus deu para a gente. O rapaz aqui barbudo e a moça, eles são irmãos e continuam ministrando os cursos para a gente, abençoando a gente com a parceria de cursos de barbearia. Próximo. Pode pular também. São algumas atividades dinâmicas que a gente faz, pode seguir. E por fim, eu quero encerrar falando das parcerias, que nada que a gente faz, assim como os irmãos têm um instituto aqui, eu sei que é a base das parcerias, a gente também desenvolve através das parcerias. Nossas maiores parceiras são sempre as igrejas, principalmente no voluntariado, nas orações, no sustento, no apoio. Nós temos as parcerias dos centros de treinamento, do SENAC, do SENAI, da cidade de Muriaé, dos postos de saúde, de médicos, dermatologistas, dentistas particulares que dão vagas, oportunidades para o tratamento de cada um deles, hortifruti da cidade que disponibiliza legumes, alimentos para a gente. Então, de uma maneira completa, a gente tem tido apoio de parceiros que têm somado com a gente para que a gente não pare nesse tempo e a gente continue fazendo aquilo que Deus tem colocado para a gente fazer ali. Amém? E aí, algo que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, dito isso, sobre o trabalho que a gente realiza, e é algo que eu sempre gosto de fazer, pensar, por que desenvolver um trabalho desse tipo? Por que permanecer fazendo um trabalho desse que é tão árduo, demanda tantas coisas, assim como os irmãos aqui também? Eu admiro demais, eu sou fã, eu sigo lá, já botei até ativar o sininho para ver tudo do Reviver, do Instituto. Eu sou um fã de projetos sociais. Antes de vir servir ao campo missionário, eu coordenei um projeto social na minha cidade, abri outro em outro bairro e vi servir no campo missionário, deixei lá funcionando. E aí eu sou fã quando eu vejo tudo isso, mas eu sei o quanto de trabalho é. Eu sei o quanto desgastante é, né, pastor Everton, correr atrás das parcerias, lidar com o público, lidar com quem a gente está atendendo, os voluntários que abandonam de vez em quando no caminho, a gente tem que correr para tapar aquele buraco, aquele lugar importante que tinha. E são muitas questões que vão consumindo e vão demandando, e a pergunta que sempre fica é: por que continuar? Por que fazer um trabalho desse tipo? Por que a Igreja de Cristo, mesmo lidando com tantos desafios, ela continua? Por que o Instituto Reviver, mesmo lidando com tantos desafios, continua? Por que a Cristolândia, mesmo lidando com tantos desafios, a gente continua? 20 anos que a gente tem continuado trabalhando. E eu quero trazer algo da parte de Deus para a gente, um versículo, a gente vai ler apenas um versículo. Pode, por favor? Romanos, capítulo 1, versículo 16. Obrigado, pastor. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Vamos ler um versículo apenas, que dá base para que a gente entenda o porquê, enquanto cristãos, o porquê, enquanto igrejas de Cristo, o porquê nós não paramos e a gente deve continuar. Hoje é uma noite missionária, hoje é uma noite da gente focar, trazer a nossa mente para a missão que Cristo um dia direcionou a cada um de nós. E a pergunta que eu quero iniciar nesse momento é: por que eu devo continuar com a missão? Por que a gente não para? Por que a gente continua avançando? E Romanos capítulo 1, versículo 16, você encontrou? Amém? Amém. Se não encontrou, diz aí: estou encontrando. Está encontrando, minha irmã? Eu espero a senhora. Nos diz assim, Romanos 1, versículo 16 apenas: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra lida, esse versículo que lemos aqui. Vamos fazer algo, eu gostaria que a gente repetisse, talvez as versões sejam muito diferentes. E aí eu quero ler essa frase e você repete junto comigo, pode ser? Vamos lá? Porque eu não me envergonho do Evangelho,
Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Ok, vamos lá. A gente está aqui num contexto de algo, num cenário não muito interessante. Paulo, ele está aqui escrevendo aos romanos. E aí os romanos, eles têm um conceito bastante diferente daquilo que a gente crê como o evangelho. O que é o evangelho para a gente começar a pensar aqui? Paulo, ele está falando aqui de uma expressão, ele está falando aqui de uma palavra que comumente a gente repete e talvez a gente chegue em algum momento que a gente diga assim, eu falo tanto de evangelho, será que eu sei o que é o evangelho? Eu me declaro como um evangélico, e o evangélico é alguém que vive o evangelho. E será que eu sei o que é esse evangelho que eu vivo? Talvez eu vá dizer que o evangelho é a igreja, o evangelho é a minha religião. Mas o que de fato é o evangelho? Eu gosto muito de voltar a alguns contextos históricos para que a gente entenda e fazer mais sentido aquilo que está sendo dito. E nos tempos bíblicos, nos tempos onde Paulo, onde Cristo declara sobre a boa notícia, sobre o evangelho, onde os apóstolos começam a escrever e denominar que estão falando sobre o evangelho de Jesus, é um momento onde eles estão com a mente muito fresca e clara sobre o que é evangelho. Para a gente hoje, eu acredito que nós entramos num tempo onde se tornou e está se tornando muito banal usar a expressão evangélico. Falar que alguém é evangélico hoje, talvez as pessoas nem usam mais essa expressão por vergonha, do quanto tem sido envergonhado o nome de Cristo, e as pessoas usam o evangelho ou o evangélico de maneira banal, para zombar, para rir de alguém. Ele é evangélico, a bancada evangélica, a tal coisa evangélica, a área da... E aí vai denominando, vai colocando nomes sobre isso para poder padronizar ou identificar alguém ali, né? Esse cara é crente, ele é evangélico. Mas será que todo crente, ele é alguém que de fato vive o evangelho? Ele sabe o que é o evangelho? Quando a gente vai retornar lá na história, como nós estamos falando aqui, nos tempos onde os impérios, principalmente os impérios romanos, eles iam até as cidades, até outras terras para dominar aqueles lugares ali. E quando eles guerreavam contra os outros povos e eles conseguiam dominar aquele território para eles, eles mandavam um mensageiro para ir até a terra deles e avisar, olha, nós temos uma boa notícia. A boa notícia é que nós fomos até aquele território, a gente lutou, guerreou contra aquele povo, a gente venceu, a vitória é nossa. Esse é o evangelho que a gente está trazendo. Por exemplo, eu não me lembro de alguns nomes aqui, de imperadores ou de reis da época, mas imaginemos aí que Nero, por exemplo, ele tenha ido até algum lugar guerrear contra outro povo, e ele consegue vencer aquela guerra, e ele manda um mensageiro ir correndo até Roma, e esse mensageiro chega em Roma e avisa, olha, Nero acabou de vencer junto com seu povo a guerra, aquele povo que está lá não tem mais poder sobre a gente vai dominar aquele território porque ele agora é nosso. Essa é o evangelho de Nero. Quando Cristo chega, ele chega para instituir o evangelho dele. Cristo chega para declarar o que é o evangelho, e aí Cristo faz igualmente como os impérios faziam. Cristo, ele vence uma guerra contra o pecado, ele vem até a morte de cruz, declarando o fim do pecado, a derrota do diabo, e aí ele envia seus mensageiros para anunciar, agora nós temos uma boa notícia, esse é o evangelho de Cristo, ele venceu o mal, venceu o pecado, ele não tem mais poder sobre nós. Isso é evangelho, a boa notícia do evangelho. Mas a verdade é que com o tempo em qual nós estamos vivendo, o evangelho não tem sido esse o pregado. Talvez até a gente, no decorrer da nossa vida, a gente se confunde um pouco e a gente começa a associar o evangelho a uma série de outras coisas. Por exemplo, hoje nós vamos encontrar o evangelho da autossatisfação. E aí eu entendo que a vida cristã é uma oportunidade que Deus está me dando de viver uma vida suave, tranquila. A vida cristã é a oportunidade que Deus está me dando para viver bem, para eu mudar a minha vida, não apenas no sentido espiritual, mas mudar a minha vida no sentido de satisfação. Agora eu tenho tudo que eu quero, agora eu estou completo, agora eu não passo mais por problemas. Até nós vamos encontrar algumas portas que vão estar dizendo, venha para cá e pare de sofrer, como se a proposta do evangelho fosse uma proposta de autossatisfação.
Como se a proposta do Evangelho fosse um convite para você ser satisfeito, para você ter as suas vontades plenas. E a realidade do Evangelho não é essa, porque quando Cristo nos convida a seguir, Ele nos convida a tomar a cruz, e tomar a cruz é sinal de sofrimento. Se você não está disposto a sofrer com Cristo e por Cristo, você não está apto para viver o Evangelho. Se a gente não estiver disposto para viver, para caminhar, e se for preciso sofrer, doer, apertar por causa de Cristo, a gente não está apto para viver o Evangelho, repito. Então o Evangelho não é um convite para uma autossatisfação. O Evangelho não é um convite para a gente viver uma vida suave, sem problemas. O Evangelho não é um convite para viver sem sofrimento, para viver na paz e amor. Não. O Evangelho não é esse convite. De igual forma, o Evangelho também não é um convite para que a gente enriqueça e enche o nosso bolso. Como nós temos hoje o Evangelho da prosperidade, que anuncia que Cristo está vindo para dar para a gente uma vida próspera e rica, que Cristo está vindo para dar tudo o que a gente precisa. E o convite do Evangelho não é exatamente esse. Até mesmo o próprio dono do Evangelho, Jesus, ele chega a dizer um momento que ele não tinha onde repousar, ele dependia de pessoas que sustentavam ele, porque hoje o conceito de prosperidade tem sido invertido. Eu ouvi uma frase uma vez, e eu gostei muito daquilo que eu ouvi, quando um pastor ele dizia que Jesus é o homem mais próspero que existiu, e ao mesmo tempo era um dos homens mais pobres que existiu. Porque prosperidade não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com estado de vida. Ser alguém próspero é ser alguém que mesmo na pobreza vive feliz, vive bem, porque entende que o que ele precisa é Cristo. Quantos ricos tem aí que não são prósperos? Acham que são prósperos, mas não são. Estão com o bolso cheio, mas deitam a cabeça no travesseiro e não conseguem dormir. São infelizes e até se suicidam por não serem completos, satisfeitos, plenos em quem Cristo é. Então o convite do Evangelho não é um convite para encher o seu bolso, não é um convite para enriquecer. Se você chegou até esse lugar falando, olha, eu vou seguir agora a igreja, vou ser agora lá da Igreja Batista Reviver, porque Deus vai mudar a minha história e vai elevar o meu cargo no meu trabalho, e agora de gerente eu vou ser o subchefe, porque eu vou elevar o meu salário, porque o Evangelho de Cristo promete que eu vou ganhar mais. Não é esse o convite para você. Se Deus permitir isso, amém, glória a Deus, e abençoe outras vidas com aquilo que Ele te der. Mas se Ele não te der, talvez se Ele diminuir o seu cargo e você for para outro cargo menor, ainda assim o Evangelho continua atuante, porque ele não é para enriquecer a gente. O Evangelho também hoje tem sido muito confundido com curas e milagres. Deus quer curar e quer fazer milagres? Sim. Ele continua fazendo? Sim. Mas o propósito final do Evangelho não são as curas e milagres. Eu costumo sempre dizer isso, eu conto uma história bíblica quando eu prego algumas vezes sobre Atos 3, daquele aleijado à porta do templo. Os acolhidos aqui já me ouviram falar várias vezes essa história. E naquele momento onde Pedro e João curam aquele homem ele entra ao templo e começa a glorificar e exaltar quem Deus é. Eu fico maravilhado com esse detalhe que Lucas registra dessa história, porque esse homem, ele poderia simplesmente pegar, levantar, sair pulando e correndo para a casa dele para avisar a família dele que ele estava curado. Esse homem podia levantar e reunir os amigos dele num bar para beber e comemorar porque ele estava curado. Mas ele entra a uma igreja porque ele reconhece que quem ministrou a cura e o poder e a glória eram de Deus. O que essa história sempre revela para mim e traz ao meu coração é que se esse homem fosse curado, mas ele não reconhecesse que Jesus é quem o curou, que Jesus é quem tem o poder, ele seria sim um homem curado, andando, mas em direção ao inferno. Por isso, o propósito final do Evangelho não é a cura, porque eu posso ser curado, mas ainda assim não ter um encontro com o dono do Evangelho. Eu posso receber um milagre, mas ainda assim não ter um encontro com aquele que tem a boa notícia para a vida da gente. Então o Evangelho, o propósito final do Evangelho não são as curas e milagres, não é a prosperidade, não é a autossatisfação. O Evangelho também não é o assistencialismo, porque na boa intenção e na boa vontade da gente ajudar aquele que precisa, de ajudar o necessitado, a pessoa em situação de rua, a família carente, a criança sem perspectiva de vida, a gente pode começar a confundir que Evangelho é ajudar o necessitado, que Evangelho é fazer assistencialismo,
que evangelho é fazer assistência social, serviço social, e isso não é o evangelho. Porque assim como ia ser o paralítico andando em direção ao inferno, vai ser alguém com uma cesta básica andando em direção ao inferno. Vai ser uma pessoa em situação de rua com um prato de comida e uma coberta andando em direção ao inferno. Por isso o assistencialismo não é o evangelho. Então a gente chega à conclusão final de perguntar: pastor, você está falando aí tanto tempo do que não é, afinal de contas, o que é o evangelho? O que é essa boa notícia? O que é isso que Paulo está dizendo aí para esse pessoal? A resposta está no próprio versículo. Pode retornar juntamente aí se estiver aberto. O que Paulo nos diz? Porque eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para de todo aquele. O que é o evangelho? É o poder de Deus de transformar vidas. O que é o evangelho? A boa notícia que Jesus tem para a gente. Não é que você vai ser rico e vai mudar de cargo no seu trabalho. Não é que agora você não vai mais sofrer e sua vida será um mar de rosas. Não é que agora o pobre vai ter comida e a pessoa que não tinha casa vai ter moradia. Não é a notícia de que você vai ser curado, vai voltar a andar e vai voltar a enxergar. A notícia do bom evangelho, a boa notícia que Jesus está dando é que Ele tem poder para transformar e salvar vidas. E por que a gente não para enquanto Igreja de Cristo? Porque a Cristolândia não para, o Reviver continua, a Igreja Batista Reviver continua, porque é o Evangelho de Cristo sendo pregado para a transformação de todo aquele que crê. No momento em que a gente parar de pregar a mensagem do verdadeiro Evangelho, Cristo não estará mais envolvido nisso. E a gente paga um sério preço de fazer algo levando o nome de Cristo onde Ele não está. Eu falo isso com cada um deles. Quando saírem com essa camisa, se vocês não querem honrar Deus com a vida de vocês, honra a camisa que está escrito bem grande o nome de Jesus. Eles ouvem quando eu falo isso. Porque o que a gente tem de mau testemunho por aí, nós lemos essa semana na nossa ministração lá no projeto, um versículo onde Paulo, inclusive, se eu não me engano, são aos Romanos, que Paulo diz assim: o nome de Deus tem sido blasfemado entre os judeus, entre os gentios, por causa de vocês. O nome de Deus está sendo blasfemado do lado de fora por causa do comportamento da gente, que não tem vivido o verdadeiro evangelho, a boa notícia de salvação e transformação. Jesus não veio para dar só uma vida de satisfação pessoal. Jesus não veio para você agora ter uma vida moral e ética. Não, agora eu não minto mais, agora eu sou bom, agora eu não faço mais mal para as pessoas, mas você continua abraçado com os seus pecados particulares. Você continua querendo que a sua vontade seja feita. Você continua não dando espaço para que Deus haja no seu coração. Não adianta ser uma boa pessoa, vai ser uma boa pessoa indo em direção ao inferno. Não, porque agora eu vou à igreja e eu dou até o dízimo. Vai ser uma pessoa indo à igreja, dando dízimo e no final do culto seguindo em direção ao inferno, porque o que Cristo quer não é apenas isso. Ele quer fazer a mudança completa, a salvação para todo aquele que crê. Eu compartilhei recente sobre algo, eu não tenho muita questão de falar assim, porque eu sei que ele não vai assistir o culto online, porque se meu pai souber o quanto que eu conto a história dele, ele vai ficar muito bravo comigo. Mas ele não assiste, ele não vai saber. Eu tive uma experiência com ele, meu pai estava afastado da igreja, ainda está, e aí quando ele foi parando aos poucos dias à igreja, ele me deu o dízimo no envelope e queria que eu levasse à igreja. Eu levei no primeiro mês. E aí ele veio o segundo mês, eu percebi que ele não foi à igreja o mês todo, e ele me deu o segundo mês para que eu levasse. Eu levei o segundo mês. E aí quando foi o terceiro mês, ele veio de novo para me dar para eu levar. Eu falei assim, não, parou aqui. Eu não vou levar seu dinheiro. Apesar de que é muito importante eu sei o quanto vai ser útil para a igreja, Deus não quer o seu dinheiro sem a sua presença. Deus não quer o seu dinheiro sem a sua vida entregue a Ele. Deus não quer o nosso dinheiro sem um coração entregue vivendo o verdadeiro evangelho. Paulo prega aqui para a gente sobre o verdadeiro evangelho e ele diz que ele não tem vergonha desse evangelho. E aqui ele não está dizendo simplesmente de não ter vergonha de se dizer cristão, de se declarar como servo de Deus. É um pouco mais profundo. Como eu falei, a gente está falando de uma realidade de um povo romano. E aí nós entendemos muito bem, nós lembramos da história, se é que a gente estuda a palavra, nem precisa. Se você já viu um filme na sua vida, você sabe muito bem que quem crucificou Jesus foram quem? Os romanos, soldados romanos. Lembram lá da história, das imagens, dos filmes?
Por que os romanos trabalhavam com a crucificação? Era o pior estágio de morte para um romano. Morrer de cruz era uma morte vergonhosa, era uma morte humilhante, era sinal de desprezo, era sinal ali de que aquela pessoa ela chegou ao pior lugar que ela poderia. Um romano era alguém que tinha vergonha da cruz. Um romano com certeza não carregaria uma cruz no pescoço como a gente carrega, ou numa camisa, ou num corpo, seja o que for. Um romano jamais honraria a imagem da cruz como a gente honra. Por isso, Paulo, ao escrever para os romanos, ele diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é a mensagem da cruz de Cristo, e ele diz que ele não se envergonha da cruz de Cristo, porque ele sabe que o preço que Jesus pagou naquela cruz foi para que vidas pudessem ser transformadas. Então Paulo, quando ele declara isso aos romanos, ele está declarando sobre uma cultura que o povo romano carregava, de que cruz é sinal de vergonha. E Paulo diz, para a gente a cruz não é sinal de vergonha, para a gente a cruz é sinal de uma nova vida. Para a gente a cruz é sinal de que Deus tem dado oportunidade. Para a gente a cruz é sinal de que Deus pode tirar o cara do fundo do poço e dar uma nova vida. Olha eu aqui. Era assim que Paulo se declarava. Eu, o pior dos pecadores, hoje vivo uma vida diferente. A cruz é sinal daquilo que Cristo pode fazer. A cruz é sinal do poder transformador de Jesus. E a resposta que a gente começou aqui, a pergunta que nós começamos aqui é por que a gente não pode parar? Porque existe um verdadeiro evangelho, existe uma mensagem, uma boa notícia, o qual ainda tem muita gente que não ouviu e está esperando pela gente. Existe uma notícia que não é a notícia de que Jesus quer dar prosperidade, de que Jesus quer dar autossatisfação, de que Jesus quer curar, de que Jesus quer dar um pão, quer dar assistência social. Não é essa a mensagem. A mensagem é que Jesus quer trocar o coração de pedra e dar um coração novo. A mensagem é que Jesus quer tirar do fundo do poço e colocar num lugar diferente. A mensagem é aqui como o texto que o pastor leu no início, que ele quer tirar a gente de um lamaçal e colocar os nossos pés firmes sobre uma rocha. Essa é a mensagem que a gente não pode se calar. Essa é a mensagem que leva a gente a continuar. Nós estamos num tempo de, quase encerrando, de campanha de missões nacionais nas igrejas batistas. Durante setembro até outubro, a gente realiza em todas as igrejas batistas a campanha de missões nacionais. E esse ano nós estivemos com um tema, que até o Alex e a Rose estão com a camisa do nosso tema, que é Só Jesus Cristo Salva. E essa semana eu ouvi algo da nossa gerente de assistência social, e que ela dizia que se a gente anunciasse que Cristo salva, Jesus Cristo salva, isso abre um espaço para a gente entender que existem outras portas de salvação. Mas quando a gente acrescenta ao início da palavra, a gente coloca um só Jesus Cristo salva, a gente entende que não existe outra direção, e aí a nossa responsabilidade aumenta. Porque a gente foi alcançado pela mensagem do Evangelho, sabendo que só existe uma resposta. E quando eu me calo, sabendo que só existe uma resposta, eu estou sendo irresponsável com aquilo que eu recebi da parte de Deus. Quando eu não sou alguém que testemunha a mensagem do Evangelho, eu estou sendo alguém que estou agindo de maneira irresponsável com aquilo que Cristo fez por mim. Porque só existe uma resposta. E se aquela pessoa que convive com você, se aquela pessoa que passa por você na rua, se aquela pessoa que trabalha contigo, se aquela pessoa que você lida no dia a dia não conhecer essa única resposta, infelizmente ela também só vai ter uma única direção, e é o inferno. Triste saber disso. Por que a gente não pode parar? Por que a gente precisa colocar mais gás, mais lenha no nosso trabalho? Por que a gente precisa ofertar mais? Por que a gente precisa dar mais do nosso tempo? Por que a gente precisa viver uma vida cristã autêntica e verdadeira? Porque só existe uma resposta enquanto a gente fica debatendo besteira, enquanto a gente fica discutindo, como o pastor Everton falou aqui, política, tem um monte de gente indo para o inferno, sem conhecer o verdadeiro evangelho. O quanto a gente gasta tempo discutindo besteira, resolvendo coisa inútil, construindo aqui nessa terra, tem um monte de gente indo para a eternidade sem conhecer a mensagem do verdadeiro evangelho. Por que nós precisamos continuar? Porque Cristo é a única resposta que o homem precisa. Por que a gente não pode parar? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Você foi alcançado por esse evangelho? Levante sua mão. Agora, olha só, você levantou sua mão? Entenda que a responsabilidade aumenta, porque se você recebeu esse evangelho, você tem a responsabilidade de enviar para outros. E se eu não faço isso, eu estou sendo negligente com aquilo que Cristo deu a mim.
Se eu não anuncio a maravilhosa graça de Jesus, eu estou sendo negligente com a graça que eu recebi dele. E aqui está a nossa responsabilidade. A Igreja de Cristo segue caminhando, porque ela foi alcançada pelo Evangelho que é verdadeiro. Os outros evangelhos que não são verdadeiros não perduram muito tempo. Eles logo acabam. Mas a mensagem de Cristo, ela dura tanto tempo, porque ela é verdadeira. A gente se desespera, e é real o nosso desespero às vezes, por pensar o que vai ser da Igreja de Cristo nesse tempo, o que vai ser da Igreja de Cristo no Brasil, o que vai ser da Igreja de Cristo em tal estado, em tal nação. Mas a gente precisa olhar e entender uma coisa: já aconteceu tanta coisa por 2000 anos e a Igreja de Cristo não parou até agora. Porque o que sustenta a Igreja de Cristo não são pessoas, mas é o próprio Cristo, a mensagem do verdadeiro Evangelho. E a gente vai prosseguir porque nós cremos nisso, amém? Que Deus abençoe a nossa vida e que a gente possa ser canal do verdadeiro Evangelho. Deus te abençoe. Amém, irmãos? Quantos foram abençoados com essa palavra? Louvado seja Deus, que Deus continue abençoando o pastor Estevão, toda a equipe, todos os irmãos que estão lá nesse tempo. Graças a Deus que o Evangelho de Cristo chegou até nós e nos salvou. Aleluia. Irmãos, nós estamos encerrando, mas eu preciso fazer uma campanha. Nós vamos vender uma cantina, hot dog na cantina. Não é cachorro quente, hot dog, tá? Maionese, tudo bonitinho, gostosinho, com um copo de refrigerante, R$5. Para onde que vai essa cantina? Nós vamos... Vou anunciar também um bolinho de pote aqui, tá, pastor? Todo o valor da cantina, nós vamos abençoar a Casa Cristolândia, amém? Então, em nome de Jesus, eu quero convocar toda a igreja a comprar um hot dog. Nós vamos abençoar eles. E eu quero convocar talvez você que Deus está gerando uma palavra no seu coração, queimando no seu coração. Você pode dar uma oferta lá na cantina também. Todo o valor da cantina será destinado a eles, para abençoar a vida deles. Em nome de Jesus, amém? Oferta de 50, oferta de 100, oferta de 1000, todas são bem-vindas. Deixa Deus usar você. Irmãos, deixa eu falar aqui, presta atenção, a conversa aí, ó. É um trabalho sério. Eu tive lá com os meus próprios olhos. Quando eu preciso deles, eles estão de portas abertas. Quando as pessoas de Miraí nos procuram, eles nos recebem com muito amor. E agora é a hora de nós retribuirmos, em nome de Jesus. E eu quero contar com toda a igreja. Eu sei que a minha igreja, a igreja de Jesus aqui é generosa. Nós vamos levantar uma oferta para abençoar eles. Você pode passar no Pix a oferta, pode passar no Pix o hot dog. E eles trouxeram um bolinho de pote para abençoar. Qual que é o valor? R$5 também. Todo esse valor é 5 e 5, 10. O mais 40 de oferta, 50. Amém? Irmãos, esses obreiros largaram a vida. Esses irmãos estão lá sendo cuidados, trabalhados. Teve uma vez que eu fui lá e acho que o Alex me falou, e a gente comeu lá arroz, frango com quiabo, feijão e angu. Pensa numa comida boa. E o rapaz estava cozinhando e eu perguntei desse rapaz e ele falou que ele está na padaria hoje, estou certo? Você lembra desse ou não? Já voltou? Recuperado? E a gente vê que ele estava lá e o Alex falou assim, não, ele está numa padaria aqui em Muriaé, já está trabalhando, está voltando. Então a gente vê, irmãos, que o trabalho é sério. Que você possa comprar essa ideia. Posso contar com a igreja? Amém? Para isso nós vamos precisar dos obreiros aí. Nós vamos levar uns 5 ou 6 bancos aí de trás, para deixar o povo assentadinho, tudo tranquilo, em nome de Jesus. E os irmãos da clínica
eles casa de recuperação, não é clínica, porque acolhimento. Amém? Eu tenho contato da clínica de Ubá, então isso fica na cabeça, né? E eles vão estar ali com a gente também nesse momento de confraternização, tá bom? Tá liberado lá o hot dog para quem tá de camisa amarela. Tem uns 4 na igreja de camisa amarela. Amém? Depois eu vou entregar ao pastor Estevão a fichinha aqui e você distribui para todo mundo. Irmãos, nós vamos orar no finalzinho pela vida do Moraes, nosso irmão Moraes, vai operar amanhã, caiu da escada, provavelmente ele está nos assistindo e vai passar por uma cirurgia amanhã. Nós vamos orar. E vamos orar também pela Tatiele e Luciano. Luciano está aí, Tatiele está aí? Não? Tá, vem cá, os dois. Em nome de Jesus. Tatiele e Luciano, quem conhece sabe, mas vou apresentar assim, os irmãos que não conhecem, são os nossos missionários que estão no campo, hoje estão atuando no Cerrado, Uberlândia, estão lá servindo ao Senhor, e essa semana vieram para o casamento, né, da Vina, e estão retornando essa semana para voltar às atividades. São os nossos missionários, e que Deus possa continuar abençoando vocês, seguindo, né, rompendo para a glória de Deus. Nós, como Igreja Batista Reviver, amamos vocês, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Amém? Nós vamos estar abençoando a vida da Tati e do Luciano, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Jesus, pela Tua palavra nessa noite em nossos corações, em nossas vidas, e quero Te agradecer, Pai, porque a Tatiele e o Luciano não se envergonharam do Evangelho e entenderam, Pai, que há uma causa maior, a causa da Tua morte naquela cruz, que nos resgatou, e eles estão indo, Pai, para ser respostas, Deus, no coração e na vida de muitos, ó Deus, que passarem por eles. Eu peço a Tua bênção, nós como igreja, abençoamos essa jornada, ser com eles, derramando a Tua graça, o Teu favor, o Teu poder, continue sendo no coração dos Teus filhos, e que eles continuem olhando para Ti, em nome de Jesus. Abençoamos também nosso irmão Moraes, que vai passar numa cirurgia amanhã, pedimos a Tua bênção, ser com ele, continue sustentando e abençoando o Teu filho, livrando de todo o mal. Nós agradecemos ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, e por tudo que o Senhor vai fazer, em nome de Jesus. Faça assim com as suas mãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, e com todo o povo espalhado na face da terra, e o povo diz, está encerrado, aplauda ao Senhor em nome de Jesus, amém. Vou pedir aos irmãos da Cristolândia para permanecer aqui, para a gente tirar uma foto oficial com vocês.